Olá, sejam muito bem-vindos ao Pod Peito, o podcast para falar de amamentação para além do óbvio, comigo Kelly Carvalho, Ana Zapponi e Bianca Balaciano. Teremos episódios novos quinzenalmente, sempre às quartas-feiras. Você encontra o podcast no YouTube e também no Spotify. Sigam a gente lá no Instagram, no @podpeito, para ficar por dentro de todos os episódios. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Pod Peito. E hoje a gente tem a honra, o orgulho, a alegria de ter aqui no nosso episódio nada mais, nada menos do que a doutora Roberta Martinelli. Palmas! A deusa da língua, né? Acho que a profissional brasileira mais reconhecida no Brasil e no mundo, com mais publicações a respeito da língua presa no Brasil e que tem uma referência, né? Que aparece no mundo inteiro aí, levando a ciência brasileira para o mundo, falando de um tema que é um tema tão importante, né, gente, pra gente, e ao mesmo tempo tão angustiante. A Roberta sabe o quanto esse tema deixa a gente aí de coraçãozinho apertado, e é por isso que hoje o episódio inteiro vai ser com ela, para ela contar um pouquinho pra gente aí de onde veio, para onde vamos, para onde iremos, quando o assunto é língua presa. Então, Roberta, seja muito bem-vinda. E eu vou deixar, na verdade, você se apresentar. Toda vez que a gente pede pra Roberta se apresentar, ela dá 2 linhas, assim, do currículo dela, sabe? Modesta. Modesta. Então, eu queria que você se apresentasse pra gente. Seja muito bem-vinda. Bem-vindo. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui hoje com vocês. Eu agradeço muito o convite da Bianca, da Kelly, para estar hoje aqui com vocês. E eu tenho que dizer que a Kelly, ela amplia muito o meu currículo, né? Eu sou fonoaudióloga de formação, sempre gostei muito de anatomia, e eu digo que eu sou fonoaudióloga clínica, especialista em motricidade orofacial, doutora e mestre em ciências pela Universidade de São Paulo. E o resto é que eu sou muito curiosa e em relação aos assuntos do frênulo e o impacto que ele tem nos movimentos da língua e que vão interferir em maior ou menor grau nas funções orofaciais. Então, eu acho que é isso mesmo, assim, uma busca constante por conhecimento em relação a essa estrutura e o impacto dela nas funções orofaciais. E ela apenas criou o teste da linguinha, né? Apenas. Apenas. Eu até queria começar, eu sei que a gente tem um monte de pergunta para fazer para você, mas assim, uma que eu queria realmente fazer eu queria saber, né, Roberta, se você tinha dimensão quando você começou esse movimento, essa pesquisa, do impacto do teu trabalho no cenário da assistência à amamentação. Porque hoje você, para nós, é um misto de felicidade e angústia, sabe assim? Credo, que delícia. Pois é. Dores e delícias do conhecimento. Porque eu acho que o conhecimento tem isso. Tem uma coisa que é muito boa, da gente finalmente estar destrinchando um tema que a gente sabe que tem, né? Desde que o mundo é mundo, tem descrição na Bíblia e caramba e tal, sobre o freio da língua. Mas, ao mesmo tempo, a gente chegou num lugar hoje que tem um pouco de desconforto, de extremismo. Você tinha noção, quando você começou, assim, de que isso ia... Então, eu queria te ouvir um pouquinho sobre isso, antes da gente entrar no tema em si, sabe? Imagina! Então, eu entrei no mundo da pesquisa porque eu queria entender se era possível fazer o diagnóstico precoce da limitação dos movimentos da língua causadas pelo frênulo lingual. Por quê? Eu sempre fui muito apaixonada por 2 coisas na fonoaudiologia. Uma é bebês, né? E outra é fala. Uhum. Então, são 2 coisas, assim, que são minha grande paixão. E o que junta essas 2 é exatamente a língua. Que é
outra grande paixão, né? Acho que é por conta da língua que eu cheguei nos bebês e na fala. E a minha ideia era assim, eu pegava muitas crianças com alteração de fala, com distorções dos sons da fala, e muitas vezes eu estava limitada em termos terapêuticos, porque eu não conseguia um movimento adequado de língua. E às vezes encaminhava, né, para esse paciente para terapia, para cirurgia, e mesmo assim, depois da cirurgia, muitas vezes a gente melhorava a fala do paciente, mas não deixava mais 100%. Então, isso me angustiava muito, muito, muito. E aqueles bebês também que chegavam para mim já desmamados, eu sempre digo, as mães destroçadas, né? Uma jornada muito triste, muito dolorida, muito angustiante dessas mães. Então, aí veio a pergunta, será que a gente não consegue fazer o diagnóstico e a intervenção o mais cedo possível para evitar esse tipo de coisa? E aí eu fiz essa pergunta para a doutora Irene Marquesan, que eu fazia parte do grupo de pesquisa dela, que foi a pioneira em pesquisas com frênulo lingual na área de fonoaudiologia. E ela me disse assim, eu não sei, mas você vai pesquisar isso no seu mestrado. Então, eu entrei no mestrado não para idealizar um protocolo, nem para transformar esse protocolo em teste da linguinha, nem para transformar isso em lei. Eu entrei para verificar se existia essa relação entre as funções de sucção e deglutição dos bebês e as alterações do frênulo. E os resultados mostraram que havia esta associação. E aí, o protocolo, na verdade, ele foi o resultado desta associação. Bacana. E a partir disso, no meu serviço, aí eu tenho que voltar um pouquinho, né? O meu serviço, ele, muito antes da lei, ele já chamava teste da linguinha. Por quê? Porque um pai entrou no meu serviço, eu trabalho no serviço público há 37 anos, e ele chegou e falou assim, um senhorzinho muito simples, e ele chegou e falou assim, é aqui que tem a moça que faz o teste da linguinha? O pai patenteou o nome, né? A hora que eu ouvi esse nome, eu falei, nossa, é a maneira que eu tenho de atingir a população e a população entender que isso é importante. Então, assim, eu nem fazia o teste da linguinha, eu nem aplicava o protocolo, eu fazia avaliação do frênulo, né? E ele chegou dizendo, é aqui que tem, porque o filho dele tinha 9 anos, a moça que faz o teste da linguinha. Nossa. E a partir disso, eu comecei a usar esse nome, teste da linguinha. Então, meu serviço passou a chamar teste da linguinha. E você nem imaginou que ia descobrir questões relacionadas à amamentação, Roberta? Assim, nada, específico da amamentação? Nessa época, nada. Então, assim, todo mundo conhecia o meu serviço como fazendo o teste da linguinha para ver se tinha algum problema na língua que impedia de falar. Então, começou com isso. E aí, então, veio o meu estudo na Universidade de São Paulo e os resultados mostraram que havia associação com a amamentação. O meu serviço já chamava teste da linguinha, eu já atendia criança de 0 a 12 anos. E aí, um vereador na cidade disse assim, a gente não pode correr o risco desse serviço não existir mais. Então, vamos fazer uma lei municipal obrigando a se fazer o teste da linguinha em todos os recém-nascidos no município de Brotas, que é interior de São Paulo. E aí virou lei em 2012, antes da lei federal. Aliás, foi a base para a lei federal. No meu município, então, se concretizou aquilo que a gente fazia clinicamente, só que agora com o nome sendo obrigado por lei.
E a partir disso é que a Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia, a Associação Brasileira de Motricidade Orofacial, o Conselho Federal de Fonoaudiologia, entenderam que seria importante se fazer uma campanha conscientizando da importância da avaliação do frênulo lingual em bebês. Bacana. E se fez, então, essa campanha. Aí teve o cantor Daniel, que é o garoto propaganda do teste da linguinha, que é de Brotas. E que ele fez também tudo. A gente não tinha dinheiro para pagar nada, né? Então ele fez tudo na faixa também. Uau. E saiu na mídia. Aí a gente teve um programa participou do programa Bem-Estar da Rede Globo, que tem uma visibilidade nacional para o teste da linguinha, e aí começou a sair muito na mídia. E muitas cidades, estados começaram a fazer leis municipais e estaduais. Até que no ano seguinte, 2013, nós tivemos 2 projetos de leis de deputados diferentes, um de Santa Catarina, um de São Paulo, que entraram então com este projeto de lei para transformar o teste da linguinha em lei federal. Então foi uma tramitação muito rápida, né? Porque entrou em 2001, em final de 2012 e o outro em 2013, eles correram juntos, e em 2014 a gente teve a lei. Então, na verdade, foi isso. E eu lembro, nessa época eu trabalhava em hospital e foi, meu Deus, que exame é esse? Que ninguém sabe o que fazer. Foi tipo... Não, e eu acho que, assim, agora que ela colocou isso numa linha cronológica, para quem, como nós, né, trabalhamos... A Ana não me lembro quando começou, mas assim, eu e Kelly, que a gente já se conhece há muito tempo e a gente já está trabalhando com amamentação há muito tempo, né? Dá pra gente entender exatamente como essas coisas foram repercutindo na nossa prática. Porque, de fato, nos últimos 10 anos, a gente viu... uma mudança no cenário da assistência à amamentação. Claro que esse não é a única questão, mas isso é uma coisa hoje que nos ajuda e nos aflige, acho que no mesmo grau, no mesmo nível, assim. E você colocando dentro dessa ordem, dessa linha cronológica, assim, eu acho que dá pra gente refletir sobre muitas coisas, E né? mesmo dentro da fonoaudiologia, Bianca. Dentro da fonoaudiologia, a gente não falava de freio de língua em bebês antes dessa discussão toda, né? O freio de língua, ele era visto lá na fase da fala, né? Das trocas fonêmicas. Mas a gente, enquanto fonoaudiólogo, a gente também não estudava sobre freio de línguas em bebês, né? Então, acho que a Roberta sendo pioneira nisso, né? Eu acho que é isso. Ela nunca imaginou que isso ia chegar onde chegou, né? Eu acho que é muito importante, Roberta, esse podcast provavelmente vai ser ouvido por profissionais, mas a nossa ideia é que famílias também tenham acesso, né? Ao que você está dizendo e ao que a gente está discutindo aqui. E a ideia é muito que as famílias também entendam por que a gente tem um teste feito na maternidade, ainda nas primeiras 48 horas de vida, para identificar uma língua presa e como essa língua presa pode interferir na amamentação, né? Por que é importante esse exame para um bebezinho nas primeiras 48 horas de vida? Na verdade, a gente tem que entender primeiro o que esse exame avalia. Né? Sim. Então, esse exame, ele não avalia a amamentação. Amém. Ele avalia frênulo lingual, que é essa membraninha que nós temos embaixo da língua. E que durante muito tempo a gente acreditou que era uma membrana que ligava a língua ao assoalho da boca. Hoje a gente sabe que ela é muito mais do que isso, né? Que ela faz parte que ela é uma estrutura extremamente dinâmica e que faz parte da face do assoalho da boca. E que no movimento de elevação da língua permite tanto estabilizar a língua, quanto permite a mobilidade da língua. Então, vejam. É uma estrutura extremamente complexa, né? E o teste da linguinha, ele vem exatamente para dizer assim, olha, essa estrutura que está embaixo da língua limita ou não o movimento da língua. Se limita o movimento da língua, tem que ser liberado. Se não limita o movimento da língua, segue a vida. Mas nós temos
os casos que são duvidosos. Essa é a pergunta que a gente tá louca para te fazer. E aí os casos duvidosos, eles são duvidosos mesmo, exatamente porque eu preciso de um conjunto maior de informações para chegar no diagnóstico de que esta limitação do movimento da língua está interferindo nas funções de sucção e deglutição durante a amamentação. Então, eu preciso de mais informações. Só o que a gente já tem várias informações, só que não são suficientes para a gente fechar o diagnóstico nos casos duvidosos. Porque os duvidosos, eles tanto podem ser alterados, e aí eu vou ter impacto na sucção e deglutição, como eles podem não impactar na sucção e deglutição e serem considerados normais. Ô, Roberta, então assim, quando o bebê nasce, né, qualquer profissional de saúde pode fazer a triagem, que é o teste recomendado para fazer nessas primeiras 48 horas, e a gente tem 3 resultados possíveis: o normal, o alterado e o duvidoso. Normal segue a vida, então se tiver dificuldade de amamentação, não é sinal que essa dificuldade está relacionada ao freio de língua. E a gente sabe que a gente tem, né? A gente que trabalha com amamentação, que a gente pode ter 300 milhões de problemas relacionados à amamentação. Se tiver alterado, corta-se então, né? A sugestão é fazer o procedimento e esse bebê ser acompanhado. E o duvidoso a gente tem que acompanhar. Eu acho que hoje, não sei se as meninas concordam comigo, mas os casos que mais pegam a gente assim são esses duvidosos, né? Porque, inclusive, quando eu falei que a gente ia te entrevistar com algumas pediatras que eu conheço, eu falei, olha, se a Roberta pudesse falar alguma coisa para os pacientes de vocês, o que vocês queriam que ela dissesse? E a pergunta que elas falaram que mais aparece é assim: bom, se deu duvidoso, não é melhor fazer logo? Fazer esse corte logo? Porque se é duvidoso, pode ser que atrapalhe a fala e a alimentação. Então, para que a gente tem que esperar? O que você responderia para essa família que teve diagnóstico lá de freio duvidoso, lá na maternidade? Então, se ele é duvidoso, ele pode ou não impactar na amamentação. Eu acho que quando é o duvidoso, Kelly, a gente não precisa ter pressa de diagnóstico, porque não é aquele caso severo, né? Que impacta em alto grau. Se a gente for considerar os duvidosos, eu vou ter desses duvidosos uma porcentagem mais ou menos de 9% que vão ser cirúrgicos. Dos duvidosos, né? 9% vão ser cirúrgicos. Então, é uma porcentagem baixa. De 100% dos duvidosos, 9%... Dos 100%, 9% normalmente vão ter indicação cirúrgica. Então, não é uma porcentagem alta. Não é então, baixa. Assim, é baixa. Então, o que nós temos que levar em consideração? Eu vou submeter a um procedimento cirúrgico que é de baixo risco, mas tem risco, para uma coisa que eu não tenho diagnóstico? Então, eu vou fazer uma cirurgia de apêndice, porque eu tenho quanto por cento de chance de ter apendicite? Eu vou me submeter a uma cirurgia? Mesma coisa. Então, assim, por mais que seja uma cirurgia de baixo risco, é uma cirurgia e é em bebês. Então, a gente precisa ter muito critério para a indicação do procedimento cirúrgico. Gente, quem está dizendo isso é a criadora do teste da linguinha. Isso é muito importante, né? Porque eu acho que fica essa coisa do... Você trouxe esse assunto à baila, né? Você aumentou a conscientização sobre esse assunto, mas ao mesmo tempo você é claramente uma profissional que está sugerindo, pessoal, vamos botar o pé no freio, pessoal, vamos com calma, né? E eu queria te fazer uma outra pergunta que a gente já tinha um monte de perguntas, mas vieram outras aqui, podcast é para isso mesmo, né? Assim, você criou, né, idealizou e tudo mais a partir da sua pesquisa, da sua observação, do que você viveu no seu serviço também, todo esse protocolo, né, a forma de aplicação e diversas sugestões, né?
O que a gente vê hoje é uma série de reações em relação a isso também, né, Roberta? Seja positivas, seja negativas, reflexões críticas, muitas críticas também sem nenhuma sugestão de melhoria, né? Enfim, o que eu queria te perguntar, né, e é uma pergunta, uma provocação. É uma provocação, né? Assim, a quem interessa, se é que interessa, que a avaliação do frênulo lingual do recém-nascido continue sendo uma avaliação subjetiva, ou seja, do avaliador, né? Sem um protocolo, sem né? um protocolo estruturado, sem um consentimento informado às famílias também, porque hoje é isso, né? É um piquezinho, é um risquinho, é um coitadinho, é um coitadinho. E você não fala assim que às vezes você pode não ter um risco realmente real de hemorragia grave e tal, que a gente sabe que não tem, mas você tem um risco, por exemplo, de nada melhorar na amamentação. Você tem um risco de um bebê reativo, de aversão oral, de impacto no vínculo materno-infantil, porque a gente sabe o impacto que é você submeter um bebê rígido, saudável a um procedimento. Então, assim, você acha, né, do fundo da sua língua, do seu coração, assim, que interessa a alguém ou algum grupo específico, ou que existe esse interesse de que essa avaliação siga sendo uma coisa... Fontes, minha cabeça, assim, que é alterado ou não, né? Minha experiência clínica. Minha experiência clínica, porque eu vejo isso com uma grande preocupação, né? Essa questão do tipo, não, eu não preciso de um protocolo estruturado. Eu olho e eu sei, eu vejo e eu sei. Eu sei que se a fizer mão e senti que ele é espesso, né? Pois é. Será? É muito difícil. Não. Nós estamos lidando, Bianca, com bebês, você sabe mais do que eu, que infelizmente não vão relatar as atrocidades que são feitas na boca, né? Então, assim, hoje eu sou extremamente favorável ao procedimento cirúrgico quando bem indicado. Claro. E quando realizado por um profissional extremamente experiente. Não é qualquer profissional que pode fazer o procedimento. Não é um piquezinho. É um ato cirúrgico. Eu gosto muito do cirurgião que trabalha comigo, e eu sempre falo isso, né? Que ele coloca pique como potencial intenso de complicação. Adorei. Então, assim, tem que saber fazer. Então... Isso me preocupa um pouco, essa questão. A indicação cirúrgica, ela tem que ser muito bem feita, muito bem realizada. Se com um protocolo estruturado a gente admite que existe dúvida... Nossa, brilhante. Imagina com um instrumento, sem instrumento, só com o olhar... Brilhante. Eu sempre mostro nas minhas aulas presenciais, né? Que eu mostro casos. Eu mostro casos que você bate o olho e você diz assim, é alterado. E aí a gente aplica o protocolo. E o protocolo dá normal. Então você vê a alteração, mas esta alteração não impacta no movimento da língua. Então, se não impacta no movimento da língua, não é anquiloglossia. Se não é anquiloglossia, não é cirúrgico. Porque é baseado em um critério, às vezes, né, Roberta? Você olha e fala, nossa, é espesso. Nossa, a língua no choro é assim. Mas quando você aplica o protocolo completo, na soma, não é alterado, né? Não é alterado. Então, a gente não faz diagnóstico por uma característica. Nossa, aliás, protocolos existem. Fazer um quadrinho. Protocolos existem porque avaliam um conjunto de características. Então, a gente não faz diagnóstico por uma característica só. O risco de erro é imenso se você faz por uma característica. Então, eu posso ter um frênulo espesso e
a língua se movimentar tranquilamente. Eu posso ter uma fendinha na pontinha da língua e essa língua se movimentar sem problema nenhum. E não ter necessidade de cirurgia. Eu posso ver um choro, às vezes com uma elevação um pouquinho maior só de laterais de língua, e isso não impactar no movimento da língua. Então, aspectos isolados não dão o diagnóstico de anquiloglossia. Para dar o diagnóstico de anquiloglossia é um conjunto de características. E a triagem, né, que é o primeiro passo do protocolo, é um passo a passo literal, né, para a gente olhar essas características, né, Roberta? E eu acho que pensando naquela discussão que a gente estava tendo anteriormente, de por que esperar para os bebês dos casos duvidosos, é exatamente porque a amamentação, né, que é esse primeiro, ou a alimentação, né, porque bebês com mamadeira também vão ter o seu freio avaliado, também precisam ter o seu freio avaliado. Não tá, isso não está relacionado só à amamentação, né, ou à alimentação na mamadeira ou no seio, mas porque a amamentação demora um tempo para acontecer, demora um tempo para se estabelecer. E aí a gente também encontra profissionais fazendo o protocolo completo e dizendo, funcionalmente esse freio tem impacto, o bebê tem 48 horas de vida, a pessoa não teve a pojadura, não teve a descida do leite. E a gente sabe que essa função precisa de tempo. E é por isso que você fala que esse diagnóstico dos freios duvidosos, né, a gente não deveria fazer antes dos 30 dias de vida, né? Não. A própria literatura diz, Kelly, nos estudos longitudinais que observaram a sucção dos bebês, mostra que eu vou tendo uma maturidade desta função ao longo dos dias. Então, eu saio de um ciclo de poucas sucções dos primeiros dias até chegar num grupo maior de sucções. E que isso se estabiliza. É lógico que eu não vou ter número certinho de sucções sempre, né? O mesmo grupo com o mesmo número de sucções. Mas eu tenho grupos maiores de sucção após os 30 dias de vida. Então, a ideia é, vamos deixar o bebê passar por esta evolução, por essa maturidade da sucção. Os americanos, eles usam muito sucking e suckling, né? Já existe uma linha dizendo, não existe os dois. Existe um só, que é a sucção, e que ela vai amadurecendo ao longo dos dias. E eu acredito mesmo nisso. Não existe dois tipos de mastigação, por exemplo. A mastigação é uma só e ela vai amadurecendo. A sucção, para mim, é uma só e ela vai amadurecendo também, né? E a gente tem que esperar esse amadurecimento da sucção. Então, eu digo, não precisa ter pressa. O duvidoso veio para dizer, olha, esse caso eu preciso ter calma. Eu preciso esperar o bebê amadurecer em termos de sucção para chegar no diagnóstico. Nossa, e nessa hora eu acho que a presença de uma consultora de amamentação, né, Roberta? Porque a sensação que eu tenho é que as pessoas fazem assim, já que não vai fazer nada, a pessoa vai desmamar nesse 1 mês. Sim. E é nessa hora que eu acho que a gente poder contar com uma profissional que sabe de amamentação, que sabe fazer uma avaliação de mamada, que vai proteger essa amamentação até a gente fechar o diagnóstico. Porque o diagnóstico da anquiloglossia, ele é multiprofissional, né? A gente não tem que ficar nessa briga de egos, né? Porque a gente vai precisar de uma equipe, porque alguém precisa entender, por exemplo, de manejo de amamentação. Você não pode entender só de língua quando você vai esperar 1 mês. Porque eu posso ter, por exemplo, uma pessoa que está amamentando que tem uma produção de leite mais baixa. E aí as pessoas põem o bebê para avaliar e falam, olha, esse padrão de sucção aqui não tá bom, ele deglute pouco porque é o freio. Mas e a produção de leite? Como é que fica? Quem avalia essa produção de leite que tem impacto total na resposta desse bebê, né? Então, olha a importância da gente trabalhar de maneira transdisciplinar. E o contrário também é verdadeiro, né, Kelly? Uma hiperlactação. O contrário também. Eu posso ter uma hiperlactação e que vai interferir também. Exato. Então, assim, eu sempre digo, e quem me conhece sabe que eu digo que a anquiloglossia ela é multidisciplinar e transdisciplinar. O que significa o trans? Eu tenho que entender como o outro profissional atua
para eu fazer as boas indicações, né? Nenhum profissional atua sozinho na anquiloglossia, não tem como. Não tem como. E eu acho que tem uma coisa em relação a essa panaceia que a gente vê hoje, que eu acho que é o nome correto pra gente dar, com todo respeito, né, Roberta? Porque eu acho que, assim, você é um pouco para nós, né, a representante desse movimento, de certa forma, mas você é a primeira também a constatar e fazer uma reflexão crítica a respeito do que a gente está vendo hoje, né? Mas um pouco disso também vem por causa de duas questões básicas da assistência à amamentação, que até hoje a gente não conseguiu dar uma resposta, que são os maiores motivos de desmame precoce mesmo, que são a dor na amamentação e a baixa produção real, ou eu não gosto dessa palavra imaginária, mas assim, sentida, real, né? Ou percebida, né? Que eu acho que é uma palavra melhor, assim, pra gente não desconsiderar a pessoa que amamenta em nenhum momento. E aí, claro, a questão da anquiloglossia, da frenotomia, dos procedimentos, vamos falar um pouco também das manobras, né? De tudo que veio a reboque. É como se tivesse vindo a solução. Pra dar conta. Pois é. E aí isso é desesperador, porque assim, as pessoas querem uma solução mágica mesmo. A gente sabe disso, né? Mas assim, talvez as pessoas estejam começando a se conscientizar de que não é bem por aí, tanto que a gente, se não é isso, a gente teria parado de ver dor ou baixa produção de leite, né? Essa história já tá caminhando há alguns anos. Mas eu acho que vem um pouco daí também, dessa postura da gente achar que tem receita de bolo, que tem uma solução definitiva para tudo. E como você falou, a gente tem poucas certezas. Se mesmo com um instrumento a gente ainda tem muita dúvida, né? Mais dúvidas talvez do que certezas. Talvez a gente tenha que segurar a onda no sentido de entender que assim, a vida do profissional é de fato angustiante, mas não é por isso que a gente não deve seguir no caminho da ética profissional, né? Porque uma das grandes preocupações e motivos pelos quais a gente te convidou era essa angústia mesmo da gente ver que agora todo problema de amamentação é língua, né? Então até, acho que Kelly vai... surto ou moda, né? Surto, moda, entre os famosos, então parece ser uma incidência... Eu queria te perguntar isso também, assim, a pessoa ser global faz com que a incidência de anquiloglossia seja maior? Porque parece que sim, né? Eu tô vendo que parece que sim, porque é isso, é sobre isso que a gente quer falar um pouquinho hoje também, né, Kelly? A gente vai entrar aqui nessa seara, Roberta, de... então, a gente já entendeu que existe um teste validado, que a gente tem dúvidas no teste, que a gente espera com esses que têm dúvida. E, enquanto isso, vale a pena fazer exercício, tirar a tensão da língua do bebê, para depois fazer a frenotomia? Como é que tá esse cenário aí de atuação, Roberta? Kelly, vamos lá. Respira! Respira! Vamos lá. Primeiro, se eu vou trabalhar com a língua e essa língua está presa, eu vou trabalhar com essa língua numa condição que não é boa. Eu vou fazer o que com essa língua? Eu vou forçar ela a fazer um movimento que ela não vai conseguir fazer. Certo? Então, a terapia, se eu pensar em terapia, essa terapia não tem muito sentido quando eu penso que eu trabalho em cima da forma. Então, eu tenho que entender que qualquer terapia trabalha, pensando em cavidade oral e língua, ela é em cima da forma. O que é a forma? Então, se eu tenho uma configuração de língua com um frênulo que prende o movimento da língua, se eu trabalhar com essa língua, eu vou recrutar a musculatura para conseguir fazer aquele movimento ou aquela função que não é real. Eu vou recrutar músculo que não é para participar dessa função. Então, assim, eu não vejo sentido nisso. Então, se eu tenho um bebê, ele é duvidoso. Foi o duvidoso que você perguntou, né, Foi o Kelly? duvidoso. Alterado também. Se você quiser falar do alterado ou duvidoso, pra mim tá... Tá. Que eu acho que a resposta é a mesma. Vamos falar primeiro do duvidoso. Se eu tenho um duvidoso, eu tenho que ver como vai ser a evolução desse bebê. Então, aí, para mim, a ajuda da consultora é muito importante. Por quê?
Porque ela vai fazer um manejo em relação à pega, à posição, à orientação em termos de produção de leite e tudo mais. E vai conseguir levar até eu ter uma certeza da sucção desse bebê, né? Só que isso não é, do meu ponto de vista, isso não é terapia. Isso é manejo. Com claro. certeza. É diferente, né? Sim. Até porque envolve a dupla, né? Agora, porque envolve a dupla. E às vezes eu tenho uma dificuldade. Então, a Bianca falou uma coisa que me chamou muita atenção, que foi a dor, né? Já no meu projeto lá, nos resultados do meu projeto de mestrado, a gente disse que, na época, tanto que no protocolo não existe nem tipo de mamilo, nem dor e nem fissura relacionados com frênulo lingual. Porque a gente viu que não pode correlacionar. Opa. Porque eu tenho mães. Não pode. Porque eu tenho mães de bebês com língua presa que tem um mamilo que super favorece a amamentação. Super. Sim. Né? E eu tenho mães de bebês com mamilo protruso, lindo e sem língua presa, que a mãe pode referir dor. Sim. Então, vejam, eu não posso fazer essa correlação. E aí eu vou fazer um spoilerzinho para vocês. Ai, meu Deus! Traga. A gente fez um estudo, só que o pesquisador era cego para os resultados. Então, ele não sabia por que a gente ia fazer esse levantamento. Então, a gente fez um levantamento de mães de bebês sem anquiloglossia, os duvidosos e os com anquiloglossia, correlacionando com o tipo de mamilo, dor e fissura mamilar. E aí a gente fez uma tabela, mandou para análise estatística. Só que o pesquisador, ele tinha certeza que ia dar correlação. Certeza. E eu pensando aqui comigo, nossa, que frustração que vai ser para ele, porque não vai dar significância estatística. Porque era a minha experiência, né? Mas os dados não eram meus, não fui eu que fiz, então eu não interferi em absolutamente nada. E quando chegou a análise estatística, ele entrou em contato comigo e falou assim: prof, que decepção! Não teve correlação entre tipo de mamilo, dor e fissura com anquiloglossia. Eu falei, não acredito! Que coisa boa! Ele falou, coisa boa nada, prof. O trabalho vai ser uma porcaria. Eu falei, não. Não é só o que dá a correlação que é importante. Com certeza. Mas o que não dá também. Então, a gente vai dizer, olha, parem de associar dor e fissura mamilar com anquiloglossia. Nossa, Roberta, mas aí você tá tirando o chão da gente. Mas olha só, não, eu não... Ó, Roberta, talvez algum... Vamos desconvidar, Roberta. Por quê? Tô brincando. Não, Roberta, mas sabe por quê? Não, mas eu acho que o que é legal é exatamente, a gente não pode associar isso sem avaliação objetiva da língua do bebê. Sim, claro. Exatamente. Claro. E eu queria... Então, o que a gente quer mostrar, Bianca, e isso é importante, eu tenho bebês que vão ter dor, vão fazer fissura e têm língua presa, mas eu tenho bebês que não têm língua presa e vão causar dor e fissura na mãe. Isso, sem dúvida, né? Então, é isso que a gente está querendo mostrar, que nem toda queixa de dor e nem toda fissura mamilar está relacionada com a anquiloglossia. E, Roberta, é muito comum hoje no nosso meio as pessoas falarem assim, mas eu já fiz tudo e não melhora. Vamos fazer uma frenotomia, só falta a frenotomia. Diagnóstico de exclusão. É o diagnóstico de exclusão. Sem considerar o bebê, Sem considerar o bebê. E a mãe também. E a pessoa que amamenta também. E a mãe também. Mas sabe por quê? Volto naquilo da Bianca, porque é difícil pra gente assumir que a gente não sabe a causa
sabemos. Não sei por que tá doendo. Sim. Eu ainda queria voltar só numa outra coisa que você falou anteriormente, Roberta, só para ver se eu entendi direito, né? Você relatou, então, que que a conclusão é que as terapias num freio que está alterado, ela pode estimular ainda mais as compensações de movimentos? Foi isso que você quis dizer? Porque acho que precisa ficar claro isso também. Porque às vezes a pessoa fala assim, vamos fazer porque mal não tem. Mal não né? faz. É aquela coisa, mal não faz, é uma brincadeira. Sendo que a gente sabe que não é brincadeira coisa nenhuma. Exato. Porque é um bebê ali Inclusive com o bebê dormindo. Isso, exato. Com o bebê todo torto. Exato. Então, veja, primeiro, que para a gente estimular o bebê em termos de musculatura, esse bebê tem que estar ativo. Uhum. Esse bebê tem que estar acordado. Não se estimula bebê dormindo. Bom. Aliás, a gente está atrapalhando o sono do bebê, Pois que é uma coisa com muito certeza, importante, com todo certeza. mundo sabe, Uhum. né? Para estimular o bebê, eu tenho que ter uma postura correta. Esse bebê tem que estar numa postura correta, numa posição correta. Isso é importante. Uhum. Então, não se faz terapia de qualquer jeito. E outra, se eu quero trabalhar com o músculo, eu tenho que ativar esse músculo. Como que eu ativo o músculo no bebê dormindo? Sim. Não tem. ativa. Não ativa, tá? E outra, quando eu quero algum movimento dessa língua, num bebê com língua presa, eu estou estimulando um movimento e essa língua está presa e não consegue fazer esse movimento. Se ela não consegue fazer, ela recruta os amiguinhos. E aí pode ser N amiguinhos, que são os músculos. Uhum. Pode ser músculo da própria língua, pode ser os músculos da mastigação, pode ser os supraioides, que são daqui de baixo, pode ser o orbicular. Então, eu começo a recrutar outra musculatura. E, Roberta, já que você entrou nesse assunto, né, de recrutamento de outros músculos e das terapias, o que você pode dizer pra gente sobre a associação entre língua presa e problemas motores, torcicolos, preferências, assimetrias cranianas? Hoje tem, especialmente quando a gente fala de freio... Queixo duplo. Insônia. Angústia, ansiedade. Depressão, né? A frenotomia é a causa para todos os seus problemas. Gente, 3 profissionais aqui que indicam frenotomia quando ela é necessária, né? Sem dúvida. Mas existe uma discussão, toda uma discussão sobre, especialmente, eu vou falar um termo aqui que eu sei que você odeia, tá? Porque eu te conheço. Freio posterior. Olá, freio posterior. Primeiro eu vou pedir para você dizer o que é um freio posterior e se é verdade que freio posterior e freio submucoso está relacionado aí com problemas motores, alterações motoras, dificuldades motoras, e se existe terapia para isso, ou se tem que cortar a língua do bebê para a gente ter uma evolução aí no desenvolvimento motor do bebê. Segura que a bucha é tua. Bom, Kelly, então, o frênulo posterior, ele existe. Existem, na verdade, várias definições do que é frênulo posterior. Então, existe aquele que chama posterior porque ele está posterior à ponta da língua, isso quer dizer, ele está fixado no meio da língua. Alguns chamam esse frênulo de frênulo posterior. Eu chamo frênulo posterior aquele que está recoberto por uma cortina de mucosa, né? Então, ele está posterior à mucosa. Então, muitas vezes a gente chama de submucoso. O submucoso, ele é uma variação anatômica. Como a gente tem várias coisas do nosso corpo, né? A gente tem uma variação anatômica que pode ou não limitar o movimento da língua. A grande maioria dos frênulos posteriores ou submucosos não limitam o movimento da língua. Portanto, não são cirúrgicos. A gente fez análise com mais de 1.000 bebês. E você acompanha até 7 anos, né, Roberta? Eu acompanho até os 7 anos. Não dá impacto na mastigação, não dá impacto na deglutição, não dá impacto na respiração, não dá impacto na posição da língua e não dá impacto Gravem na isso, fala. gente. Decorem isso. Tá? Agora, nós temos uma vertente que quando vê um frênulo posterior, mas esse posterior em relação ao ápice, né? Que é o nosso freio lingual mais curto, mas está inserido no Terço médio. no terço médio da língua.
que alguns chamam de posterior. No meio Eles da língua chamam ali, de- né, Roberta? Isso. Alguns chamam de anquiloglossia posterior. Uhum. Esse termo é totalmente inadequado. No meio científico, ele é abominado. Nós temos consensos de odonto, consensos de otorrino, consenso publicado na Associação Americana de Da Amamentação, ABM, né? contrários a Definição. esse nome, né? Uhum. Porque não tem evidência científica nenhuma. Então, isso é um ponto. Então, assim, nós estamos falando sobre o quê? Quando alguém fala, ele tem frênulo posterior, eu falo, defina frênulo posterior. Você está seguindo que autor? Porque nós Posterior temos em várias relação ao quê, né? definições. E posterior em relação ao quê, né? Isso. O posterior em relação a quê? Muito bem. Se eu considero esse posterior ou submucoso, eu tenho que entender, porque muitos falam assim, ele segura o meio da língua. Ok. Mas quando eu falo de anquiloglossia, não é meio da língua. É parte anterior da língua, que é a parte móvel da língua. Então já começa aí. E alguns dizem, então esse frênulo posterior, ele vai causar atraso motor. Porque ele vai mexer com toda a cadeia muscular. Onde está a evidência científica? Onde estão os estudos que falam isso? Vozes da minha cabeça, talvez. Não existem. É. Não existem. Então, nós temos poucos estudos correlacionando o frênulo com uma metodologia ruim. Uhum. Então, se eu faço um estudo e eu tenho uma metodologia falha, os resultados estão falhos. E a conclusão é falha. Sim. E muitas vezes Então, com uma assim, avaliação subjetiva também, né, Roberta? Porque a gente volta para o ponto Sim. inicial. A avaliação segue sendo subjetiva. Porque, na minha opinião, e me desculpa, inclusive, opinar perto de você, mas assim, eu acho que existe um interesse, né, Kelly? A gente conversa muito sobre isso. Existe um interesse de que essa avaliação se mantenha subjetiva, não somente por reserva de mercado e tudo mais, mas porque, assim, enquanto essa avaliação se mantém subjetiva, os achados ficam restritos, né? Então, os achados ficam restritos a eu vejo isso na minha prática, eu vi muita melhora na minha prática, eu acompanhei 500 bebês que melhoraram. Assim. Sim, mas onde está descrito, estudado, acompanhado, quais Mesmo os critérios, as fotos, né, Bianca? A gente vê muita foto subjetivas em também, rede social, né, Isso. Roberta? Mostrando Sim. antes e depois. Então, é alteração motora antes da frenotomia, alteração motora, né, depois da frenotomia, quando foto é estático, né? E então, a depende própria- da posição, da luz. Sim, e a própria família também, né? Muitas vezes trazendo uma avaliação que é uma avaliação subjetiva e às vezes já aquele efeito que a gente conhece, do efeito placebo. Poxa, acabei de submeter meu filho a um procedimento. Eu vou dizer que a dor continua a mesma? Eu vou dizer que a cabeça continua no mesmo lugar? Não, eu estou vendo muitas melhoras. E aí passa 1, 2 semanas e volta tudo como estava anteriormente, porque ela ficou muito, né, condicionada ali a responder dessa forma. E mesmo se um bebê melhora, né? Isso não quer dizer que ele iria melhorar sem De a qualquer frenotomia, forma, sem a intervenção, né? Na verdade, a gente teria que ter grupo controle. Então, aqueles que fizeram, aqueles que não fizeram. Então, o quanto esse melhorou, o quanto esse tinha a parte motora foi, e dos normais, quanto que a parte motora foi e a parte motora não foi. Ou seja, Nós temos, não né? temos esses estudos. E, Roberto, você falou sobre os exercícios pré-frenotomia. E qual a sua opinião sobre os exercícios pós-frenotomia? Então, em bebês? Isso. Você está me perguntando em bebês? Então, eu sou contrária a exercícios pós-frenotomia. Primeiro, não tem evidência científica. Segundo, os movimentos que se solicitam, não são movimentos que o bebê está utilizando ali no momento. E, para mim, não existe exercício melhor que o bebê sugar o mamilo da mãe.
mamar, né? Que é A gente vê função uma melhora primordial. muito grande. Então, a gente tem visto com os estudos de ultrassonografia, você vê em tempo real, você faz a avaliação e vê a amplitude de movimento antes do procedimento cirúrgico e a amplitude de movimento pós-procedimento cirúrgico, uma semana após procedimento cirúrgico. Se quiser, você faz imediatamente após o procedimento cirúrgico, né? E você vê a amplitude de movimentos. Então, essa língua se movimenta mais. E a língua, durante a sucção, no mamilo da mãe, para mim, é o melhor exercício, porque ele é o fisiológico e ele é o normal, é o esperado, né? Então, tem alguns casos que você tem que fazer um manejo. Tem, mas é manejo. Eu não gosto de muitos exercícios dentro da cavidade oral do bebê. Acho que a gente precisa tomar um pouquinho de cuidado com esses exercícios na cavidade oral. O bebê é extremamente sensorial. E nós temos relatos na literatura já de bebês que foram muito manipulados na cavidade oral e criaram aversão oral. Então, a gente precisa tomar um pouquinho de cuidado com isso. E os né? exercícios... A gente não sabe os impactos. E os exercícios propostos, né? Assim, muitas vezes é na ferida cirúrgica ou perto da ferida cirúrgica. Massagem. Roberta. Aí não é exercício, é massagem. As massagens, os alongamentos, então, né? Isso é uma coisa. Massagem é outra. E sobre isso? Massagem na ferida já foi comprovado com um estudo que teve grupo controle em bebês que fizeram a cirurgia e foram submetidos à massagem e bebês que fizeram a cirurgia e não foram submetidos à massagem e o resultado foi igual. Então, para que você vai fazer massagem? Submeter o bebê a dor, desconforto, irritabilidade, porque ele vai ficar extremamente irritado, ele vai chorar muito e ele vai sentir dor. Se o resultado é o mesmo. E a discussão, né? Eu, pelo menos, recebo pacientes que é assim: mas me falaram que se eu não manipular 6 vezes, 8 vezes, 5 vezes por dia, vai ter fibrose e vai colar de novo, né? Vai aderir de novo. Isso é verdade quando não faz essas massagens e esses alongamentos? Não, porque se esse bebê mama e trabalha com o movimento da língua durante a sucção, não vai grudar de novo, porque só gruda superfície cruenta com superfície cruenta. Então, ferida com ferida gruda. Se não tiver movimento, mas se eu tenho movimento de sucção, isso aí não está grudado. Por isso que a recomendação, então, é não usar chupeta também no pós-frenotomia, né, Roberto? Chupeta é ruim porque mantém a língua baixa na cavidade oral. E a né? mamadeira? Então, isso é muito ruim. E a mamadeira, Oi? Roberto? Uma mãe que não está amamentando. Mamadeira não tem problema, porque assim, o bebê não vai ficar o tempo todo com a mamadeira na boca, com o bico da mamadeira na boca, né? Então, ele vai ter situações eventuais em que ele vai sugar. E ele vai sugar. É igual? Não é igual, mas é movimento. Sim. E a gente vai atender bebês que não vão estar mais mamando e que vão usar mamadeira para se alimentar, né? E eu queria só te fazer uma pergunta, já que a gente está falando de mamadeira, porque esse é um outro ponto que eu tenho muitas questões, né? A gente vê muitas pessoas usando a anquiloglossia realmente como diagnóstico de exclusão, né? E, assim... deixando de identificar muitas vezes o que a gente chama de sucção não nutritiva prolongada, né? O excesso de sucção não nutritiva, especialmente quando a gente tem baixa produção ou baixo fluxo, né? E essas pessoas diagnosticam, então, uma restrição, uma alteração nos freios, uma dificuldade do bebê, mas elas não chegam a testar a hipótese de melhorar o fluxo e ver como o bebê vai se sair, né? Um bebê que se sai mal porque ele tem uma restrição dos movimentos no peito, ele necessariamente também não se sairia mal ao usar a mamadeira como um objeto para se alimentar? Não. Não necessariamente. Ele não vai ter necessariamente escape de leite? Não. Porque a mamadeira, Bianca, eu não preciso criar uma pressão intraoral. Certo. Entende? Então, assim, a questão é, se esse bebê não consegue tirar o leite adequadamente, eu tenho que ver tudo o que está acontecendo. Então, assim,
Eu sou, e eu acredito muito na teoria do vácuo, né? Que tem que se formar esse vácuo para que ocorra toda a retirada do leite e tudo mais. Só que para esse vácuo se formar, eu tenho que fechar, eu brinco assim, todos os buracos, né? Então, eu tenho que vedar com o lábio, com a língua, fechar o palato mole, depois tem que fechar embaixo, falsas pregas, né? Que é as bandas ventriculares, prega vocal, e aí eu vou ter todo um processo que me favoreça. E a gente tem, muitas vezes, a dificuldade da criação do vácuo, e outras vezes a gente tem o excesso de criação de vácuo. Só que este excesso de criação de vácuo, como que a gente mede clinicamente? É difícil, né? Não tem difícil, como. Não tem, né? Você teria que colocar um aparelho, uma sondinha que faz a medição de quanto tem de vácuo ali. Como que a gente vai fazer isso? Não dá. Isso só é feito em pesquisas, né? Em centros de pesquisas. Então, assim, a gente precisa tomar cuidado, porque, assim, às vezes a gente fala assim, não está sugando muito, mas eu posso ter excesso também de criação de vácuo, ou falta. Eu fico pensando que é por isso que o protocolo, então, começa a ter um movimento menos amplo, né? Mais restrito. E é por isso que a avaliação do protocolo validado é tão importante. Porque a gente vai pesquisar todas essas outras coisas na hora que o protocolo diz pra gente, opa, é um duvidoso, ou opa, é um alterado. Porque se na avaliação da triagem, onde a gente vai avaliar o freio, né? Fazer uma avaliação isolada do freio ali, se não der alterado, todas essas questões já caem por terra. Eu não vou poder discutir essas questões. Exatamente. O problema vai estar em outro lugar aqui. As pessoas não avaliam freno. Sim. Vem uma dificuldade de amamentação e indica o procedimento sem ter o diagnóstico do frênulo alterado, da anquiloglossia. Então, assim, só vai ser anquiloglossia quando este frênulo limita o movimento da língua e a gente consegue pegar pela triagem. Em alguns, a gente não vai conseguir. Vai precisar de mais coisa. Então, para vocês verem como é complexo, não é uma coisa simples, né? Não é assim, a mãe tá com muita fissura, vamos fazer a cirurgia de frênulo que vai melhorar a fissura. E na grande maioria não melhora, porque não era frênulo. E é isso que tem acontecido. Eu recebo de monte mães que falam que os bebês foram submetidos a 2, 3 cirurgias sem melhora. Eu falo assim, mãe, como era o frênulo? A mãe nem sabe como é que era. Mas eu vejo um frênulo que foi manipulado 2, 3 vezes cirurgicamente. Ô, Roberta, e aí muitas vezes eu não vejo a alteração. E assim, já falando um pouco disso, que a gente já está tomando bastante seu tempo, e era exatamente essa próxima pergunta, né? Eu acho que nós somos aqui 4 profissionais, as 4 que trabalham, né, com frênulo de língua, com amamentação, né? Eu, Bianca e Ana somos consultoras de amamentação, eu sou fono também. E é óbvio que todas nós indicamos frenotomia quando a gente tem uma triagem alterada, quando a gente tem um teste alterado, quando é duvidoso a gente espera, limpa o caso. A gente costuma chamar na consultoria de amamentação de limpar o caso, né? De ir avaliando todas aquelas outras questões. Mas a gente tem ficado muito assustada com o cenário atual, né? Brasileiro, assim. Acho que no mundo você fala bastante disso. Mas o que pode acontecer num bebê que é submetido a uma frenotomia desnecessária, ou que ele é submetido a 2, 3, 4 intervenções seguidas aí de massagens, alongamentos, exercícios, que, pelo que você já me disse, nada disso tem evidência científica, né, até o momento. O que pode acontecer com esse bebê, Roberto? Eu queria que você falasse um pouquinho disso. Depois a gente só tem mais uma pergunta, prometo. Então, a gente tem um grande risco de se submeter um bebê sem ter alteração de frênulo a desenvolver o que a gente chama de anquiloglossia iatrogênica. Então, o que é isso? Eu vou criar essa limitação do movimento da língua. Eu posso criar uma limitação do movimento da língua que não existia antes. Difícil, né? Leve taquicardia.
Sim. Criar um problema, né? Onde não existia. Então, a gente cria um problema E onde aí, não o existe um pior, problema. depois, se você cria isso, não adianta mais fazer essa cirurgia mais simples do corte. Você que vai, essa criança vai ter que ser submetida a uma frenectomia. Então, aí vai ter que ou sedar essa criança ou conter. O ideal é sedar mesmo, porque vai ter que abrir, retirar o tecido que está fibrosado de dentro. Às vezes costurar ou não, depende de como é que está o tecido. Aí um cirurgião falaria melhor sobre isso. Mas daí já não é mais um procedimento tão simples, né? É um procedimento muito mais invasivo e muito mais complicado. E é esse o cenário que a gente está atualmente, né? Inclusive, se dizendo que fez a fibrose porque não se fez os exercícios do jeito, ou porque não se acompanhou o bebê, ou porque a fono não acompanhou por 4 semanas pós-frenotomia, quando na verdade eu posso ter fibrose própria do paciente mesmo, que alguns pacientes têm fibrose mesmo, característica. E segundo, porque eu posso ter feito um freio que não tinha necessidade de ser feito e criei ali uma anquiloglossia iatrogênica, né? Isso não é uma... Ou ter simplesmente manipulado numa fase do processo de cicatrização que não poderia ter manipulado. Aquelas manipulações aquelas todas massagens que atrapalham o processo de cicatrização, O né, processo Roberta? de cicatrização. Eu acho Então, só assim, válido... as pessoas hoje, infelizmente, não... Quem trabalha com isso não entende de cicatrização. E eu falo porque, assim, eu não entendo nada de cicatrização, mas eu tenho acompanhado com patologista o processo de cicatrização e tenho começado a entender algumas coisas. Mas a gente não tem formação. É papel da fono, Roberta, para trabalhar... entender como é a cicatrização de uma ferida oral. Que uma Nem ferida da oral fono, né? não é a mesma coisa que uma ferida de pele. Nem né? papel São da coisas fono trabalhar com totalmente essas diferentes. feridas, né? Acho que eu não tô ela não está ouvindo ouvindo. Eu acho que é papel do profissional que fez o procedimento. Porque o profissional que faz o procedimento, ele é o profissional que acompanha. Geralmente pede para fazer um retorno, Então, né? mas é isso, né? Tá ouvindo, Roberta, agora? Tá ouvindo a gente? Agora tô. Não, o que eu quis te perguntar é... Tão me ouvindo? papel... Sim. Estamos ouvindo. É papel da fono trabalhar com essa cicatrização no pós-operatório ou isso é responsabilidade do cirurgião, do dentista, de quem faz a cirurgia? Normalmente, quando você faz qualquer procedimento cirúrgico, quando você é submetido a qualquer procedimento cirúrgico, o responsável pela cicatrização é o cirurgião. Em qualquer procedimento cirúrgico. Do frênulo não vai Mais mudar. uma resposta. É o cirurgião o responsável. Né? Ótimo. Agora, é importante que tenha a movimentação adequada, que o bebê precisa sugar adequadamente. Então, mas é sugar adequadamente. Isso não tem nada a ver com a cicatrização. Ajuda, porque eu vou ter um movimento adequado. Mas é o que a gente pode fazer. Ótimo. Nós não somos o profissional, ou qualquer outro profissional não é responsável pela cicatrização. Mas Quem acho é que a gente... responsável pela cicatrização é o cirurgião. E acho que a gente não precisa de estudo também para saber que, assim, se a gente tiver um bebê com mais dor ou irritação, é claro que essas funções vão estar impactadas, né? Assim, não é necessário a gente ter um estudo para isso. Então, assim, como assim a gente está submetendo bebês a terapias, procedimentos, manobras que não tem nenhum tipo de evidência de repercussão e pode estar, inclusive, prejudicando o pós. Sim, né? mas a discussão muitas vezes é, não, o que eu faço não causa dor no bebê. O bebê está tranquilo enquanto eu manipulo, quando o bebê não pode nem falar. Roberta, eu nunca te contei isso, eu acho. Eu fiz um curso tem uns 4 ou 5 anos, sei lá. E porque, assim, é importante falar isso, porque isso não é... Apesar da Roberta ser brasileira, o teste de projeção mundial, mas brasileiro, o teste da linguinha brasileiro, essa é uma dúvida nossa de profissionais brasileiros, né? Mas, assim, essa é uma questão mundial, eu acho, né? E essa questão das terapias e manobras também, né? E eu vou te contar uma coisa. Há uns 5 anos atrás, 4 ou 5 anos atrás, eu conto sempre isso para aquele. Eu fiz um curso onde a profissional ensinava 100 exercício 100, 100, para ficar claro, né? Entregava até pra gente o material, fora do Brasil o curso. 100 exercícios para manipular bebês pré e pós frenotomia, né? Assim, e sempre que aparecia uma
aluna mais ousada, como eu, ou algumas outras também, que perguntavam, né? Mas qual a fonte da informação, né? Ela, não, esse exercício foi criado pela fulana de tal. Esse foi criado pela fulana de tal. Esse foi criado pela... Então, assim, a fonte era o nome da pessoa, né? Assim, mas assim... Gente, de onde, né? De onde? Cadê o Globo Repórter, né? De onde vem, onde estão? Porque assim, e é isso. Eu acho que ao longo dos anos essas coisas só vêm se multiplicando, atendendo a interesses múltiplos, que é claro, a gente sabe muito bem, mas ao mesmo tempo causando nos profissionais que atuam com ética, com valores e com as suas angústias, como nós aqui, né? Muita preocupação. Então, e é importante, eu acho, dentro do cenário da assistência também, a gente começar a perceber o que diferencia os profissionais também, né? Porque não é porque todo mundo está fazendo que deixa de ser errado fazer, né? Mas eu vou contar para você, Bianca, que eu entrei muito em crise de ver muitos profissionais fazendo muita coisa e eu falava, nossa, eu não faço isso. Será que eu não estou vendo alguma coisa? Claro. E aí eu entrei tão em crise que eu comecei a perguntar para vários profissionais, você faz isso? Qual é a sua experiência? E aí eu cheguei à conclusão de que eu não devia fazer mesmo algumas coisas, né? Então, assim, a gente acaba tendo esta visão porque as pessoas começam a falar muito. Então, o que eu tenho orientado bastante é assim, você ouviu o profissional? Pergunte para ele qual é o seu referencial teórico, aonde você está embasado para falar isso. Sim. Se for em fulano de tal, mas qual estudo de fulano de tal? Sim. O que ele estudou? E leia o estudo. Porque eu gostava muito quando a Irene dizia, papel aceita tudo. E é verdade. Sim. Então as revistas, por mais que passem por revisores, aceita, claro. né? Ou não, mas se está publicado é porque aceitou. Sim. E aí eu preciso ter o critério de análise desse estudo para falar, nossa, aqui tem um monte de viés. Então, se tem um monte de viés, o resultado é duvidoso. Nossa, era então, exatamente isso que eu ia te pedir, para você dar uma palavra final, tanto para o coração dos profissionais, um alento para os profissionais, mas também para as famílias, porque eu sei que muita gente tem te procurado, Roberta, né, desesperada. Nossa, meu filho fez 2, 3 frenotomias, Roberta, como que a gente faz? Então, se você puder deixar um recado, acho que o primeiro procure as referências teóricas, né? Mas se você puder finalizar, vai ser ótimo. Não confiem em mídias sociais. Ciência não se faz na mídia social. Seria ótimo se a gente fizesse ciência na mídia social, mas não se faz. Então, assim, o que está na mídia social não é o que está nas bases de dados científicas. E isso, as pessoas falam assim, mas a ciência não acompanha o nosso conhecimento clínico. Isso é mentira, né? Se você procura a resposta, você pode achar as duas vertentes, mas sempre vai ter alguma resposta, né? Então, eu acho que a gente tem que parar de falar isso e saber procurar na fonte, né? E quais são as nossas fontes? As bases de dados científicas. Então, eu sempre digo, mídia, rede social, não é científico. Não estão os estudos. Então, se quer saber, se quer se aprofundar no assunto, não é em rede social. É estudando muito em artigos científicos e sempre com muito critério, porque a gente tem que ler artigo científico com senso muito crítico, né? Para a gente ver aquilo que a gente consegue incorporar na clínica e aquilo que a gente não consegue incorporar. Exatamente. Nossa, muito bom. Acho que a gente ficaria mais umas 2 horas aqui. Vamos fazer um parte 2. Vamos fazer um parte 2. Já tá convidada para a segunda temporada. Exatamente, para a gente falar, porque as famílias têm acesso às redes sociais, né? Aos perfis, ao sensacionalismo, à venda casada, né? Faz com um profissional e volta aqui comigo para fazer... Só comigo. 20 sessões, 10 sessões, 15 sessões. Então, Roberta, muito obrigado. Eu acho que foi muito esclarecedor. Obrigado pelo seu tempo, né? Você é sempre muito disponível. E vocês ouviram nada mais, nada menos do que a criadora do teste da linguinha, profissional brasileira mais respeitada quando o assunto é anquiloglossia. Então, muito obrigada em nome do nosso podcast, Roberta, de estar com a gente na nossa primeira temporada.
Obrigada também, acho que pela tua contribuição científica, né? Porque, assim, ver mulheres brasileiras publicando, projeção internacional, a gente chega lá fora e fala que é do Brasil, e a primeira coisa que fala, ai, no Brasil tem um protocolo, no Brasil todo mundo é avaliado, no Brasil, e Martinelli pra cá, Martinelli pra lá, e assim, a gente se enche de orgulho, né, de ser brasileira, então, obrigada pela tua contribuição científica, né? A gente sabe o quanto é difícil, especialmente para as mulheres, essa caminhada, então muito obrigada. Imagina, eu que agradeço o convite, é sempre um prazer. Espero que eu tenha contribuído, né? E eu digo assim, a ciência, ela é viva, ela não está estagnada. Então, assim, o que eu queria deixar para vocês é assim, pode ser que daqui a um tempo a gente venha e fale outra coisa. Sim, claro. Mas essa é a evolução da ciência. Mas a nossa clínica, ela tem que estar baseada em ciência, em evidência científica. Então, acho que é isso que eu queria deixar para vocês. Maravilhosa. Obrigada, Roberta. Obrigada, Roberta. Um beijão. Beijão. Tchau, tchau. Tchau, gente. Espero que vocês tenham gostado. E a gente espera a Roberta aí numa segunda etapa para falar com a gente aí. Com certeza. De mais tretas da língua. Tretas da teta, né? Beijo. Tchau. Tchau.